Olá, aqui é o William Penteado do canal NutriSide e hoje eu irei falar de forma geral sobre o brócolis, mas eu vou dar uma atenção especial sobre a relação benéfica que o brócolis tem, relação brócolis-câncer. Mas de início, o que seria isso? Resumidamente, ele é uma hortaliça e de forma mais específica seria uma verdura. E esta verdura, ela por sua vez tem características de pertencer à família dos crucíferos, e nesta se inclui outros alimentos como o agrião, o espinafre, o couve-flor e vários outros. E, em geral, todos os que pertencem a essa família têm características muito boas, incluindo uma relação com o câncer positiva para o indivíduo que tem uma tendência genética ou não a ter esse tipo de problema. Mas, comentando de forma bem ampla, artrite. Artrite, ela é uma inflamação. E o sulforafano, que marquem bem esse nome, vai ser bem importante mais adiante. O sulforafano, ele é também um anti-inflamatório. Eu falarei em um slide unicamente só sobre ele, de tão importante que o sulforafano é para a saúde. A relação do câncer também tem uma explicação relacionada ao sulforafano, entre outras substâncias presentes no brócolis. A questão de pressão alta e também das doenças cardíacas em geral, nós temos isto por causa das chamadas espécies reativas de oxigênio. A sigla em inglês é colocada como ROS, espécies reativas de oxigênio. Mas isto ocorre o quê? Danos celulares. Então, por causa desse tipo de oxigênio, há uns danos internos nos vasos sanguíneos que podem levar à inflamação, e essa inflamação pode levar à obstrução de uma artéria ou de um vaso sanguíneo, e também pode ocorrer por causa desses mesmos danos celulares causados por esse tipo de oxigênio, além da obstrução que seria o isquêmico, um acidente vascular isquêmico, nós temos o hemorrágico, que é quando ocorre o rompimento dentro desses vasos sanguíneos, dessas artérias. Nós temos problemas renais, que também podem ser evitados. Temos uma relação também com diabetes. Basicamente, os compostos fenólicos, que são presentes em grande quantidade no brócolis, eles acabam por atuar ao reduzir inflamações, outra das propriedades anti-inflamatórias do brócolis. Ele também reduz os radicais livres, e tudo isso acaba, por sua vez, sendo muito benéfico para pessoas que têm diabetes e também para pessoas que têm asma, bronquite e outros tipos de inflamação. Mas, assim, agora destacando os dois principais nutrientes presentes no brócolis que acabam por melhorar a saúde. As fibras. As fibras, eu já até comentei em alguns outros vídeos, elas são prebióticas ou pré-bióticas. Ou seja, elas vêm como uma forma de alimento para a microbiota intestinal, também conhecidas por alguns de forma errada, mas a fauna intestinal, a flora intestinal. O que ocorreria? Os micro-organismos eles não se alimentam apenas de açúcar, não só pelo processo de fermentação do açúcar, mas também as fibras elas acabam por serem utilizadas para a fermentação. Elas estimulam a vida de colônias saudáveis de bactérias, de micro-organismos no intestino. Esse é um dos benefícios principais da fibra e principalmente da fibra presente no brócolis. O sulforafano, ele ajuda na apoptose. A apoptose seria a morte programada de células, porque as células, elas quando não morrem, quando são células doentes, mas elas acabam permanecendo no organismo, elas mutam e após esse processo de mutação vira o câncer. E esse câncer
pode se espalhar e gerar inúmeros outros malefícios. Quando a apoptose funciona direito, e o sulforafano é o responsável, um dos principais, por melhorar a função da apoptose, nós temos que o nosso corpo ele faz uma limpa em células doentes, em células que podem se tornar malignas. Um exemplo interessante de vários tipos de cânceres que acabam sendo reduzidos: o de cólon, o de próstata, que é muito comum em homens com certa idade. Na verdade, todo o homem, depois de um tempo, quando tiver uma idade mais avançada, vai desenvolver alguma coisa, nem que seja apenas um pequeno nódulo ali, mas com o tempo isso tende a aparecer, o câncer de próstata. O câncer de mama, essa é a parte mais legal do sulforafano, a relação que o sulforafano tem com o seu DNA. Porque, como é dito, sim, há uma relação de mutação. A maioria dos cânceres, eles têm, no mínimo, uma relação genética. O câncer de mama, ele é, sobretudo, um câncer genético. Então, se sua mãe, sua avó ou sua bisavó teve, e você é uma mulher, você tende a ter. Então, uma maneira de você ir contra a sua própria genética, ir contra algo que está no seu DNA, é através do sulforafano. Ele atua de maneira preventiva. Ele consegue proteger o seu DNA. Porque se o DNA acaba sofrendo mutação, seja a mutação causada por altas frequências de radiação, a exposição ao sol de maneira totalmente exagerada, esse tipo de coisa gera mutação no DNA e essa mutação gera câncer. Já o sulforafano, ele age como um certo protetor do nosso DNA, da nossa genética em si. O câncer de pulmão, aqui eu me refiro ao causado por excesso de fumo, independente do que seja, e esses danos também são reduzidos uma vez que a pessoa se alimenta com brócolis. Agora, o slide que eu comentei, e acho que é um dos mais importantes, é sobre o sulforafano e como funciona. Bem, o sulforafano, ele é uma substância natural e orgânica de enxofre. É basicamente isso. Só que existe no nosso organismo uma enzima chamada mirosinase. Essa enzima, ela também está presente no brócolis. E quando você, por exemplo, esfria o brócolis, você armazena ele em um local como uma geladeira, esse brócolis ele tende a perder essa enzima. E essa enzima, ela é necessária para pegar o que nós chamamos de glucorafanina. A glucorafanina, ela é um precursor do glucosinolato, que seria basicamente, junto com o sulforafano, as dois teriam uma ligação aqui, anticancerígenas poderosos. Isso ocorreria justamente por causa desta relação, porque existe um processo químico. Se você não tem essa enzima, e você não vai ter a produção da glucorafanina, que é o precursor do glucosinolato. E este é uma coisa interessante destacar, a relação dos brotos, por causa que o brócolis formado ele é muito bom para a saúde, mas os brotos dele são ainda melhores. Isso vale para todo o tipo de vegetal, legume. Os brotos tendem a ser mais nutritivos. O broto da cebola tende a ser mais nutritivo do que a cebola. O broto do alho tende a ser mais nutritivo do que o alho. E neste caso, há uma concentração de até 20 vezes mais de glucorafanina no broto do brócolis do que no próprio brócolis já formado. Então, brotos são considerados superalimentos, justamente por apresentarem uma concentração muito maior das substâncias benéficas. Enfim, esta é uma relação em cadeia, então um gera o outro. Agora, para encerrar nosso vídeo, eu recomendo todos os crucíferos. Eu, incluindo, acho o agrião ainda melhor do que o brócolis, pois ele tem uma densidade nutritiva muito maior. Mas todas as famílias dos crucíferos são boas. Por hoje é só. Muito obrigado.
Tchau, tchau.